Quem me lembra desse tema é doutrinas bíblicas? O tema é doutrinas bíblicas, né? E nós vamos entrar nas doutrinas. E eu havia colocado na escala e eu faria 2 semanas doutrinárias aqui no distrito, uma agora em abril e outra em junho. Mas achei melhor a gente tirar isso aí da escala e nós mesmos ministrarmos as doutrinas bíblicas, que era um desejo que nós tínhamos, o Senhor tinha colocado no nosso coração desde a Camaquã, e a gente iria fazer esse trabalho na escola bíblica dominical. As doutrinas são várias, né? Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre a Escritura. Depois, de maneira gradativa, ao longo do ano, se assim o Senhor permitir, a gente vai tocando nas outras doutrinas. Claro que de maneira superficial, né? Porque o tempo aqui do culto não nos permite aprofundar tanto. Mas creio que vai ser relevo espiritual para a igreja. Iremos aprender com mais detalhe, com mais aprofundamento, algumas questões que às vezes a gente passa batido. Né? A gente entra na igreja e nem se preocupa em saber o que é doutrina, o que é teologia, ou desdenha, né, de teologia, de doutrina, isso é coisa do homem, e não é bem assim. E é isso que a gente vai conversar aqui nesta noite. E como eu coloquei ali no grupo, você é convidado a trazer teu caderninho, teu lápis, tua caneta, né, porque o que a gente coloca aqui é para você ter uma introdução de aprendizado e você pode buscar, por sua própria vontade, mais conhecimento sobre o assunto. O IBE também dá alguma coisa, né, também é um pincel ali, um detalhezinho, uma introdução também, o livro de IBE não aprofunda tanto, mas dá também alguma coisa. Então é importante você buscar esse conhecimento. Nós vamos dar as doutrinas bíblicas aqui com base no livro do teólogo pentecostal chamado Meir Pierman, já falecido, muito conhecido. Ele tem um livro chamado Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. A primeira edição, se não me falha a memória, é de 78. A Valéria comprou esse livro na década de 90. Nós temos lá em casa, já está sem capa, mas é um livro que acrescenta bastante, para que você entenda algumas coisas sobre o que é doutrina. E, claro, tem aí a teologia sistemática do Franklin Ferreira, entre outros autores que existem por aí. Russell Norman Champlin também introduz algumas questões. Então, irmãos, a teologia é para todos. Não existe uma classe superior que aprende teologia. Tá? Então, basta querer e você aprende da maneira que você achar melhor. O importante é nós aprendermos a palavra de Deus. Dito isso, quem é que lembra o versículo que nós colocamos no grupo relativo a este tema nesta noite? Mateus 24:35. Eu ia fazer que nem escola dominical, né? Um coral aqui. O Cleiton salvou, né? Então, fique atento, né, aos grupos. Mateus 24:35. Diz assim a palavra de Deus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Repetindo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Graças a Deus. Irmãos, quando falamos de doutrina bíblica, né, talvez a gente pense que é uma coisa do outro mundo, né, que é uma coisa só para quem está na cátedra, né, na faculdade, e só lá vai aprender, e de fato lá você certamente tem um aprendizado mais aprofundado. Mas hoje em dia está tão fácil você comprar livro, você pesquisar na internet, sites, até mesmo as IAs, mas eu aconselho a ficar na sequência de bons livros, bons sites e, por último, a IA para tirar alguma dúvida que você tenha. Mas o importante é você ler, você devorar letras, palavras, é isso que vai agregar para a tua vida.
Mas, como eu estava dizendo, é fácil estudar e, de fato, doutrina bíblica simplesmente é ensinar, né? É uma instrução, é um conhecimento que nós temos. E quando nós estamos falando de doutrinas bíblicas, nós estamos falando de verdades fundamentais que a Bíblia coloca de forma sistemática, né? De forma regrada, de forma organizada. Então, alguém pode dizer assim, mas isso é coisa da carne, é o Espírito que revela. O Espírito revela, meu irmão, mas se nós tivermos ferramentas de estudo que nos auxiliam a compreender melhor aquilo que foi escrito por uma sociedade antiga, para um povo antigo, ferramentas que nos ajudem a aplicar hoje de maneira mais prática, isto tudo acrescenta. Ferramentas essas que não podem, de forma alguma, distorcer a palavra de Deus. Simplesmente elas vão auxiliar a entendermos e compreendermos melhor o que foi escrito. Então, a doutrina nada mais é do que uma teologia. Né? É a teologia, é a instrução, é o ensino a respeito de um discurso racional acerca de Deus. Então, quando nós falamos que estamos estudando teologia, nós estamos estudando a respeito de Deus de forma racional, para entender, para compreender. E, novamente, alguém pode dizer, mas isso é coisa de gente fria. Não, não é coisa de gente fria. Existem centenas e centenas de cientistas espalhados no mundo estudando a Bíblia Sagrada, tentando compreender e aplicar a Bíblia Sagrada na sociedade que nós estamos vivendo. Quem é que já não viu na internet um infográfico mostrando as ligações entre o Antigo e o Novo Testamento, que são centenas de milhares de ligações, de conexões entre versículos do Novo e do Antigo Testamento. Isso foi feito pela ciência, pelos estudos, né, por homens que se debruçaram e analisaram a palavra de Deus com detalhes e conseguiram linkar de forma precisa o Antigo com o Novo Testamento. Também é através da ciência, da teologia, que muitos chegaram à conclusão que Jesus talvez não certamente é o homem na história mais registrado que tem. Né? Compararam com Platão, compararam com Alexandre o Grande, compararam com Aristóteles, com grandes homens da história que tem lá alguns punhados de livros falando destes homens. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo, existem mais de 20 e poucos mil registros falando a respeito dele. São pergaminhos, são pedaços de pergaminhos, são registros do Novo Testamento. Tudo isso a ciência catalogou, estudou, né? E nós entendemos isso como teologia, suas diversas linhas teológicas. Então, através desta teologia, desta doutrina, nós conhecemos Deus e os seus propósitos divinos. Entenda isso nessa noite. Nós não conhecemos Deus através de um homem, de uma mulher que profetiza sem utilizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos apresenta verdadeiramente os propósitos divinos. E isto não pode ser contestado. Isso não pode ser discutido. É só a palavra que nos dirige e nos mostra o querer do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui é uma introdução, irmãos, que eu estou trazendo. E esta teologia, ela é chamada de ciência. E por que é chamada de ciência? Porque ela possui um raciocínio lógico, sistemático, baseado em fatos, baseado em acontecimentos. Quem é que já ouviu falar aqui do design inteligente? Quem é que já ouviu falar do design inteligente? Jovens, ninguém? Irmãos, vai estudar. É importante hoje você saber a respeito do design inteligente. Procure o pastor Marcos Eberle. Ele é um presbiteriano, mas ele é doutor em química de alguma coisa. E ele e todo o grupo de design inteligente que tem no Brasil e no mundo afora, mostra como a ciência ela está atrás da Bíblia
E a Bíblia mostra vários acontecimentos científicos, descobertas científicas que existem hoje. Ou seja, são homens de fé que estudaram, que buscaram conhecimento e estão mostrando para a sociedade que a Bíblia não pode ser contradita. A ciência não pode derrubar a Bíblia, que a ciência está sempre atrás da palavra de Deus. Quem é que já não ouviu falar da Arca de Noé, né, que os pedaços que foram achados ainda hoje no Monte Ararat, né, isso tudo a ciência também ratifica. Eles escondem, mas eles ratificam. Né? Nos Estados Unidos, paleontólogos cristãos acharam ossos de animais gigantes, ainda com carne dentro. Né? E eles dataram de no máximo 1000 anos. Ou seja, o que eles estão falando? Que a Terra é jovem, que a Terra não é antiga, como a ciência gosta de dizer, com milhares e milhares e milhares de anos, mas que teria no máximo 5, 6 mil anos, conforme a narrativa bíblica. E está crescendo o número de cientistas que, através destes fatos que você pode pesquisar, eles dizem, olha, de fato, a teologia é uma ciência porque ela pode ser provada através de fatos, através de acontecimentos. Logo, nós precisamos crer cada dia mais e mais em estudar a palavra de Deus para não cairmos em engodo e engano. Aleluia! Agora, se a teologia é conhecimento, o que ela tem a ver com a religião? O que ela tem a ver com a fé que nós vivemos a cada dia, a fé comum, como nós pregamos? O que ela tem a ver com isso? Ora, a religião todos sabem, né? Vem do latim ligare, ou seja, ligar, que está ligando o homem com Deus. Agora, para ligar o homem com Deus, o homem precisa conhecer Deus. E nós conhecemos Deus através da sua palavra. Nós conhecemos a Cristo através da sua palavra. Logo, a teologia é o conhecimento de Deus e a religião é a vida prática. E esta vida prática, ela só pode ser vivida verdadeiramente se nós conhecemos o Senhor verdadeiramente. Não conhecer porque eu estou vendo o pregador da internet. Não conhecer porque eu só escuto o meu pastor local. Não, você vai conhecer a Deus se você abrir a tua Bíblia em casa, estudar e ler e buscar este conhecimento do Senhor a cada dia para a tua vida. Irmãos, a Bíblia não é um livro de cabeceira. Ela não é um livro para ficar aberto no Salmo 23 ou em qualquer outro salmo e a gente passa ali como um amuleto e lê um versículo ou tira um manazinho, né, como um golpe de sorte para mim. Será que eu vou ter um maná bom, um maná ruim? Não, a Bíblia não é isso. A Bíblia é o livro que eu e você precisamos ler a cada dia para conseguirmos vencer o mal, vencer o maligno e nos alegrarmos do Senhor. Aleluia. O irmão Cleiton falou dessa vida terapêutica do cristão de chegar na igreja. Como é que nós sabemos que essa vida é terapêutica, que essa vida é boa? Quando chegamos na igreja à noite, nos alegramos de ver os irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que nós pertencemos a um corpo. Este corpo pertence a Cristo, e cada um aqui é irmão um do outro, e nós precisamos querer bem o nosso irmão e amar o nosso irmão, e para isso nós sorrimos, nós nos alegramos quando nós vemos o nosso irmão, e nós só sabemos isso pela palavra do Senhor. Aleluia! Portanto, todos nós temos uma teologia. Se nós não estudamos a teologia bíblica, nós acabamos criando uma teologia no nosso coração, aquilo que eu creio, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Mas, queridos, nós precisamos conhecer a Cristo cada dia mais e mais. E não é pelo que eu acho, não é pelo que eu creio, não é pelo que eu penso, não é pela vivência que eu tive, as experiências que eu tive, não. É porque a palavra está me mostrando quem é o meu Salvador, o que Ele fez nesta terra e o que Ele ainda há de fazer. Portanto, nós precisamos conhecê-lo a cada dia e viver segundo a sua vontade. Para conhecer, precisamos ler a Escritura.
E não é uma leitura só para adulto. Não é uma leitura que nós fazemos só na escola dominical. Lá na Camaquã nós lemos, acho que quase 2 anos, né, Valéria? Por 2 anos na escola bíblica dominical, todo domingo de manhã nós lemos todo o livro de Salmo, lemos Tiago, lemos Tito, lemos João, Provérbios, né, o Eclesiastes. Lemos diversos livros durante 2 anos na escola bíblica dominical, todos lendo dentro da igreja. A criança tem que ler a palavra. O adolescente tem que ler a palavra. O jovem precisa decorar a palavra. São fortes. Nós, adultos, precisamos ter a palavra. Para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer pensamento errático que apareça por aí. É por isso que a doutrina, ela pode ser classificada, né, então, como teologia exegética, histórica, dogmática, bíblica, sistemática, e tem um sistema doutrinário. Né? O sistema doutrinário são as escrituras, que nós vamos aprender hoje, ou mais 1 ou 2 cultos. Doutrina de Deus, doutrina dos anjos, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, da expiação, da salvação, do Espírito Santo da igreja e das últimas coisas. Ou seja, estudando as doutrinas, a gente vai estar conhecendo tudo o que é necessário para a gente entender os acontecimentos da nossa volta. Quando falamos em conhecer Deus, irmãos, nós temos 2 revelações. Eu já falei sobre isso aqui. A revelação geral comum e a revelação especial. A revelação geral ou comum é aquela que toda criatura tem. Todo homem tem. Seja ele crente ou descrente. Ele sabe, através do seu consciente, do seu subconsciente, que esse céu estrelado, muitas vezes lindo, essa lua que muitas vezes semana passada eu acho que estava muito bonita, que só pode ter sido criada por um ser superior. Que o mar quebrando e que não dificilmente passa, né, da sua posição, e se passar ele volta, né? Nós temos o trabalho das marés, que alguém colocou o mar ali. Que os animais das suas diversas espécies, raças, cores, essa diversidade da flora e da fauna que não foi criado de uma ameba, de um parasita qualquer, e foi se desenvolvendo. O homem natural, ele tem esse subconsciente de entender que existe um Deus. Um Deus. Só que, devido à queda adâmica, essa consciência ficou obscurecida. Então ele olha, né? Existe um Deus, mas a ciência fala tal coisa. O homem natural, com essa visão obscurecida de Deus, ele vai roubar, ele vai assaltar. Talvez ele tenha um subconsciente dizendo assim, isso é errado, não faz. Mas como ele está com a mente apagada para Deus, ele vai fazer. Assim também aquele que mata, o assassino, eu creio que ele tem um lapso de entendimento que o que ele está fazendo, tirando uma vida, é errado. Mas ele está entorpecido pelas trevas, longe de Deus, e ele não consegue se livrar. Ele não consegue sair desse problema. É por isso, então, que o Senhor nos mandou uma revelação especial, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela mostra não só a este homem que está com a mente obscurecida, mas aos crentes, aos que creem no Senhor, que há salvação em Cristo Jesus. E há um conhecimento do Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, do Deus Altíssimo que nos deu vida através de Cristo Jesus, do Deus Altíssimo que através de Cristo Jesus, né, prometeu voltar e nos levar para um lugar melhor. Esta revelação especial nós só temos acesso através da palavra de Deus, através deste conhecimento vigoroso, renovador, que o Senhor tem para nós. E é por isso que nós precisamos desse conhecimento. E esse conhecimento é chamado de revelação.
de escritura. E com isso, entramos então em Mateus 24, ali no capítulo, onde o Senhor está trazendo um sermão, que alguns colocam, se eu não me engano, que é o quinto sermão de Mateus, sermão escatológico, né, e extremamente forte, né, esse sermão, onde ele diz, Jesus, porém, no verso 2, né, disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, para que não seja derribado, ou seja, ele está falando do templo, né? E verso 13, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os discípulos, em particular, dizendo, diga-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Jesus respondeu, acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Verso 11, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí ele continua, né, o verso 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganarão até os escolhidos. Aí o verso 29 ao 35 fala então da vinda do Filho do Homem, né? Verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Depois vem ali a parábola da figueira, né, e o verso então 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está colocando, irmãos, o foco aqui não é o sermão profético, né, o escatológico, o foco é realmente o verso 35, mas o Senhor está trazendo todo este desenho das coisas que hão de acontecer, né? E no final ele está está riscando, né? Está grifando, né? Os céus e a terra passarão, ou seja, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer, a nossa vida vai seguir adiante. Fatos vão acontecer. Agora nós estamos aí ouvindo de guerra e rumores de guerra, né? De guerra e de uma possível terceira guerra mundial, de guerra e de possível uso de bomba atômica, de guerra e mais guerras e doenças e acontecimentos. Ou seja, o tempo vai continuar, a vida vai passar. Pessoas vão nascer, pessoas vão morrer, mas o Senhor está dizendo que a palavra do Senhor, a palavra dele, é eterna, é perfeita e ela há de se cumprir. Aleluia. Jesus está dizendo que o tempo, para ele, é destruído. Ele é eterno, a palavra dele é eterna. E nós precisamos, como crentes, viver sabedores, compreendendo que este tempo é eterno e que a palavra dele em algum momento vai se cumprir. E azar o nosso se nós não crermos. Azar o nosso se nós resolvermos seguir os cristos que aparecem no caminho, os falsos profetas que aparecem no caminho. Nós somos chamados a vivermos esta palavra. Não fomos chamados a seguir cristos, a seguir profetas, a seguir mega igrejas, mega templos. Nós fomos chamados a servir a Cristo, vivendo esta palavra que é santa e verdadeira. Aleluia. Irmãos, as opiniões mudam. As verdades são relativizadas, né? Eu trabalho em cartório agora, acho que não sei quantos tipos de casamento, né? Vários tipos de declaração, como a pessoa se enxerga, né? A verdade está relativizada. O verde não é verde, depende como tu olha, né? O vermelho também depende como tu vê. Se quiser que o vermelho seja branco, vai ser branco.
2 mais 2 não é mais 4? Pode ser 4 para ti, mas pode ser 5 para o outro, pode ser 6 para o outro. A verdade está relativizada. As opiniões mudaram. Os valores são negociáveis. Já falei aqui, nós temos no Congresso projeto de lei do ex-ministro de esquerda, Orlando Silva, a família do século XXI, onde o pai pode casar com a filha. Está lá, registrado no Congresso, esperando um dia ser votado. E um dia será colocado para votação. Afinal, qual é o problema de um pai querer casar com a filha? A Globo aí, por esses dias, não sei se ainda está no ar, né, mas tinha um programa aí de TV levando as pessoas a ter um relacionamento triplo, né, o trisal. Ou seja, está tentando normalizar um casamento entre 3 pessoas. Que não é e nunca foi um princípio bíblico. Alguém vai dizer, mas o Antigo Testamento é outra realidade. Era outra realidade. Isso pode ser discutido em outro momento. As verdades são relativas e nós não podemos simplesmente ficar olhando de braços cruzados e dizer, eu não tenho o que fazer. A verdade não é mais algo fixo, irmãos. Por que ela não é mais fixa? Porque até então, e até muito pouco tempo, a verdade, para mim e para você, ela estava registrada simplesmente em livros. Na Bíblia Sagrada, num livro do Shakespeare, num livro do Machado de Assis, tantos livros que nós podemos comprar. A verdade de cada autor estava registrada em letras, no papel, escrita. Mas com a evolução, entre aspas, do mundo, a verdade hoje ela é líquida. Nós consumimos textos digitais, nós consumimos imagem. Na verdade, a imagem é o conhecimento do século XXI. E aquela imagem que bate na nossa frente, um segundo depois, ela não serve mais para nada para nós. E nós passamos à frente, nós queremos outra imagem, e passamos outra, e achamos que estamos tendo conhecimento, achamos que estamos aprendendo alguma coisa, mas na verdade, a cada dia que passa, estamos ficando cada vez mais resumidos em conhecimento, para não usar outra expressão. O Brasil está longe de ser um país de pessoas que leem com vigor. Já falei aqui, 70% dos que chegam nas faculdades, né, e não é eu que estou inventando, está na internet, só procurar as estatísticas, são analfabetos funcionais. 70% leem e não interpretam o que estão lendo. Irmãos, nós precisamos voltar a buscar o conhecimento forte e verdadeiro que está na leitura da palavra de Deus. Se eu perguntar aqui quantos leram a Bíblia esta semana, de domingo até aqui, quantos meditaram na palavra de Deus? Nós precisamos, irmãos, sair do raso da alimentação de bebê, de criança. Ou vivemos esta palavra em vigor, em verdade na nossa vida, ou para que estamos aqui dentro? Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, nós temos vida corrida, nós temos uma agitação diária na nossa vida. Mas não significa que nós temos que nos render a essa agitação que nós somos levados a ter. Nós precisamos, isso eu falo para mim também, nos regrar, ter disciplina, para regrar a nossa vida. Nós temos disciplina para tanta coisa. Para ir no shopping, para passear. Por que não temos disciplina para ler a palavra de Deus? Por que não temos disciplina para ler um livro? Eu tenho meta de ler 5 páginas de um livro por dia. É a minha meta. Parece pouco?
É pouco, é pouquíssimo. Mas é a minha meta para conseguir vencer o livro e conseguir me organizar, e trabalhar, e estudar, e fazer as coisas que eu tenho para fazer. Se eu consigo ler mais, eu leio mais. Mas, no mínimo, eu leio 5 páginas de um livro, vou marcando. Né? Em cima, no canto superior, página 1. E o meu livro é todo marcado. Dezenas de vezes eu escrevo de 1 a 5 nas páginas que eu estou lendo, para ter essa disciplina. Porque eu sei que eu preciso aprender. Eu preciso aprender a palavra de Deus, eu preciso conhecer mais do Senhor para entender o que está acontecendo à nossa volta, para conseguir pregar cada vez mais para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa, para minha família, para amar os meus vizinhos, para amar aqueles que estão na minha volta, que não servem a Cristo. Para isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Como nós temos problemas na igreja e não era para ter. Se nós lêssemos a palavra de Deus, o que nós pregamos aqui em Tito, irmãos, uma vida piedosa diante do Senhor, não era para ter problema nenhum de relacionamento na igreja. Não era para estar perdendo pessoas para outro distrito, porque gostam do pastorado, pastor B. Muita criancice. Nós precisamos amar a palavra. Amar a palavra. Não importa qual é o pastor que está aqui em cima, mas ame a palavra. Assim como a gente anda aí pela Cruzeiro, esse monte de igrejola, novamente, se lesse em Tito, iam saber que não pode ser rebelde, não pode abrir igreja por aí, não pode dividir o corpo, como dessa própria igreja saiu outra grande denominação, dividindo o corpo, trazendo divisão, trazendo luta. Está na palavra de Deus. Ah, mas eu tive uma revelação divina. Ora, nenhuma revelação é superior a essa palavra. Tu pode ser o bispo, não sei das quantas. Para mim não cola. Para mim é ladaia, como diz a gurizada. Não me vem com papo de uma revelação especial. Revelação especial, diferente, já tinha lá o pastor Uriel de Jesus, lá nos Estados Unidos, que botava uma cadeira para o anjo. E os otários, com todo respeito, iam lá dar dinheiro para ele. Queridos, nós temos que acordar. Ou vivemos e respeitamos essa revelação aqui, ou nós estamos sendo crianças dentro de uma igreja. Onde, como Deus tem falado contigo? Deus só fala contigo quando tu vê o pastor Bambambam na internet? Será que no teu quarto de joelho, lendo a palavra de Deus, Deus não fala contigo? Existe algo que não muda. Existe algo que permanece para sempre, que é a palavra de Deus. Vamos nos alimentar como adultos, comendo uma comida forte, e deixar o leite infantil, a comida infantil de lado. Até o bebê chega uma hora que ele precisa evoluir na alimentação. E aquela alimentação inicial cada vez vai ficando mais fraca para ele. E nós, muitas vezes, nós queremos ficar sempre recebendo aquele conta-gotas de palavra, mas eu preciso daquela ejeção emocional, que aí eu vou ficar bem. Essa ejeção emocional nada mais é do que uma dopamina no teu cérebro, e tu vai sair ali fora, a dopamina vai desaparecer, e como um viciado, você vai precisar de mais e mais dopamina, e cada vez vai ficar mais longe da palavra de Deus. A palavra de Deus não te dá refrigério emocional, irmãos. Ela te mostra que eu e você somos pecadores miseráveis e precisamos da graça do Senhor na nossa vida. E sermos pecadores miseráveis significa que nós temos que nos humilhar, clamar pela graça e misericórdia do Senhor, porque por nós mesmos nós não teríamos nada, mas aprove a Ele, está registrado aqui, mandar o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. E, portanto, não precisamos de uma nova revelação.
Não precisamos de um novo profeta. Vai se levantar os cristos, vai se levantar os profetas, dizendo, vai ali, entra na tua casa que lá está uma revelação. Não, meu querido, para de fazer isso. Para de ir atrás de profetada. Ao invés de ir atrás de profetada, leia Mateus 24. Em que nós temos baseado a nossa vida? Até aqui. Puxa na tua mente agora. Como é que tu vem andando desde que tu era criança? Conheceu teu marido, a tua esposa, ou ainda é solteiro? Casou, não casou? Teve filhos ou não teve? Estudou, não estudou? Como é que a tua vida foi baseada? Será que nós estamos regrando a nossa vida pelo que é passageiro ou pelo que é eterno? Eu gosto de estudar e gosto de falar com quem estuda. No sábado, tive um papo cabeça com a Keila, está fazendo engenharia ambiental, né? Um papo muito legal. E é muito bom, irmãos, estudar e conversar. E graças a Deus pela Keila que está fazendo a diferença, a Raquel também, outros irmãos que estão estudando. Mas, a gente abre um parênteses. A nossa vida ela não pode ser, a nossa fonte de alegria, de prazer, não pode ser nas coisas passageiras deste mundo. Eu tinha uma vizinha falecida, faleceu com 80 e poucos anos, morava em cima do meu apartamento, cheia de estudo, cheia de dinheiro, funcionária pública, advogada do Estado, cheia de dinheiro. Quase morreu sozinha dentro do apartamento, lotado de jornais, de livros, de instrumentos musicais que ela nunca tocou, e todo o espólio dela ficou para os sobrinhos ficar brigando, porque ela escolheu estudar, ela escolheu só trabalhar, e era uma pessoa extremamente inteligente. Ela parava e falava comigo da Bíblia, e falava dos acontecimentos de política, de economia, extremamente inteligente. Por pouco, muito pouco, ela não morre sozinha dentro do apartamento. Uma vida triste, ela se dedicou a vida toda para ganhar o sucesso do mundo, mas morreu na tristeza e na miséria espiritual. Em que nós estamos baseando a nossa vida? Viaje, estude, case, dê-se em casamento, mas em tudo esteja debaixo da vontade do Senhor. Em tudo, vá pela palavra de Deus, para que tu não encontre desgraça e miséria na tua vida. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor é eterna, e sendo eterna, ela vai permear a nossa caminhada enquanto vivermos. Aleluia! Ela não é passageira. Irmãos, quando nós falamos que alguém... Não, já li Mateus 24, já estava esquecendo. Quando nós falamos que a palavra de Deus é eterna, significa que a criação é passageira. Tudo que nós estamos olhando aí fora, um dia vai passar. Ah, mas o Trump vai jogar bomba atômica. O problema é dele. Tudo que está aí vai passar, seja por bomba atômica ou não, vai passar. É a natureza caída que precisa ser refeita, reconstruída pelas mãos do Senhor, e um novo céu e uma nova terra. Esta criação é passageira, mas a palavra, aquilo que ele falou, aquilo que ele ordenou, aquilo que ele disse é eterno. E, portanto, nós temos que nos apegar àquilo que é eterno. Uma coisa que é importante, eu falei que nós temos problemas na igreja, e isso, a gente pode dizer que, entre aspas, é normal, mas isso mostra a estabilidade da nossa fé. Se nós temos certeza que essa palavra é eterna,
que ela não falha. Nós não podemos ser instáveis. Nós não podemos ser fúteis. Nós não podemos ser uma folha levada pelo vento, por qualquer doutrina, por qualquer pensamento, por qualquer achismo, por qualquer sentimento. Nós precisamos ser crentes estáveis na fé, vivendo para Cristo, porque a palavra é verdadeira, a palavra é eterna e ela não falha. E por que nós somos tão instáveis? Hoje eu não vou porque o Cleiton me olhou torto. Eu não vou no culto. Eu não vou porque foi falado isso. Eu não vou porque o pastor é isso, o pastor é assado, porque o coral não cantou do jeito que eu quis. Porque isso, porque, irmãos, vamos ser adultos, novamente vamos ser adultos, homens e mulheres de Deus espirituais, vivendo por esta palavra que não falha. O evangelho não é para que a gente se sinta bem. Não, e é uma teologia aí fora, né? Teologia coach. Tu tem que te sentir bem. Afinal, Jesus é amor. Mas o evangelho não é para nos sentirmos bem, alegres, felizes. O hino falou de amor, falou de carinho. Isso, aqui. Não, o evangelho, novamente, é para nos mostrar que somos miseráveis, pecadores, e precisamos da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, e há o Espírito Santo do nosso lado, nosso companheiro, nosso ajudador, que age na nossa vida, mediante nós conhecermos a palavra do Senhor, vivermos para Cristo. Não se iluda que o Espírito Santo age como eu escuto desde que me converti, em vaso vazio. E este vaso vazio não é... Eu sempre vi, eu óleo, meu querido, é a palavra. Encha o teu coração da palavra. O Espírito Santo não vai atuar num coração vazio, num coração imundo, cheio de pensamentos mundanos ou do mundo, buscando prazeres do mundo. É claro que, todavia, o Senhor tem poder para agir em quem Ele quer, a hora que Ele desejar. Mas pela palavra nós entendemos que precisamos estar cheios dessa palavra, compreender esta palavra. Eu já vou chegar num versículo explicando isso em seguida, lá em Atos. Mas logo mais vamos chegar lá. Ou seja, se a palavra é eterna, nós precisamos viver esta palavra que é imutável e não podemos ficar pulando de um lado para o outro. Nós precisamos também ser imutáveis de acordo com a palavra de Deus. Está difícil? Permanece na palavra. Ganhou o presidente que eu não quero? Permanece na palavra. Vai cair bomba? Permanece na palavra. O tráfico está tomando conta dos bairros? Permanece na palavra. Faltou emprego? Permanece na palavra. Imutável. Ou nós confiamos mais no que nós sentimos ou no que Deus disse? Novamente, graças a Deus, o Senhor está usando muitas pessoas para falar aqui nos últimos dias sobre emoção. Não é só eu que estou falando. Nós estamos vivendo um momento no evangelicalismo brasileiro que existe uma teologia emocional. Eu preciso chorar, eu preciso botar na internet um sapateio, um reboliço dentro da igreja, que mais parece práticas de outras religiões que não são cristãs, rolando dentro das igrejas chamadas evangélicas, pentecostais, tradicionais, ocorrendo muita coisa que não provém de Deus e que não está registrado na palavra do Senhor. E nós queremos viver por essa emoção, não pelo que Deus disse. Em que a nossa vida está firmada, irmãos? No eterno ou em acontecimentos passageiros que enchem a nossa mente dessa dopamina química que vai nos dar o prazer? Eu vou olhar aquilo, eu vou chorar, eu vou me rasgar todo, eu vou achar maravilhoso, mas vou sair ali fora, vai baixar quimicamente essa dopamina e já era.
Precisamos permanecer no eterno, porque é Ele que nos sustenta através da sua palavra, através do Espírito Santo, que está conosco. Agora, para isso, precisamos desejar essa palavra. Salmo 19:10. Salmos 19:10, Salmo de Davi, do 7 ao 11, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Deixa eu pegar uma linha. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor de favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Esta palavra, irmãos, precisa ser desejada mais do que qualquer riqueza, porque o salmista está dizendo aqui que o que guarda essa palavra tem grande recompensa, e ela precisa ser desejada, porque a lei é perfeita, ela refrigera, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, e por aí vai. Há uma série de atributos ligados à palavra do Senhor que completam a tua vida, que te dão alegria, que te dão paz, que te refrigeram a alma, que tiram o choro, que tiram a tristeza, que te dão vida e te dão recompensa, que é a eternidade. Portanto, precisamos desejar, porque ela é melhor que o prazer. Ela é melhor que a riqueza. Quando nós desejamos esta palavra, nós entendemos que ela vem do céu para nós. Não tem como, irmãos, como alguns colocam, para a nossa vida. Se nós não sentimos prazer na palavra, isso não é um problema de estudo, um problema intelectual, mas é um problema espiritual, irmão. Se a nossa vida não é mudada pela palavra, é um problema espiritual. E esse problema espiritual ele começa a ser resolvido com oração, com leitura, com disciplinas espirituais. Jejum, oração, leitura da palavra. Não adianta, eu vou repetir isso, Antigamente tinha a fita, depois tinha o CD, agora tem o YouTube. Não adianta ficar consumindo 300 pregações por dia se você não tiver a disciplina espiritual na tua vida para viver de acordo com essa palavra. Nós temos fome da palavra ou nós só nos alimentamos dela quando nós precisamos? Eu estou doente, eu vou ler a palavra. Estou sem dinheiro, eu vou ler a palavra. Estou sendo perseguido, eu vou ler a palavra. Mas no dia a dia, quando está tudo bem, quando estou à sombra e água fresca, estou na praia, estou no bem bom, nem sei onde está a Bíblia. Ficou lá em casa, na cabeceira, alguma coisa em cima que eu nem vi. Precisamos viver esta revelação, porque ela é inspirada. E é o que nós vamos ler lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esta palavra, irmãos, ela é inspirada. E esta inspiração, ela tem objetivo, que é ensinar, que é redarguir. Esse redarguir é maravilhoso. Normalmente as pessoas não explicam o redarguir. O redarguir é responder. Ou seja, tu está com um problema na tua vida? Pergunta para a palavra. Tu está com um problema no teu casamento? Pergunta para a palavra. Tu está com alguma dificuldade que tu não entende? A palavra te responde. Nós não precisamos, irmãos, não,
eu vou lá ouvir aquele pastor, porque é lá que eu vou receber a resposta para a minha vida. Eu vou lá sentar com o meu pastor, porque é só ele que vai me orientar. Eu vou não sei o que, ver um pregador na internet, porque eu vou ter resposta. Não! A palavra de Deus está nos dizendo que ela nos responde tudo o que nós precisamos. Então, por que nós continuamos indo longe, se a palavra está nas nossas mãos? E ele continua. Esse ensino, essa resposta, é para corrigir. Então, se a gente está andando torto, esse ensino, essa resposta vai corrigir a nossa caminhada. Vai nos instruir em justiça, nos mostrar a moral, a ética cristã, a vontade do Senhor, para vivermos de acordo com a sua justiça nessa sociedade. E ali no 14 ele fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que fosse inteirado, sabendo o que tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Ou seja, Paulo está dizendo, cara, tu já sabe tudo. Tu já pode viver de acordo com essa palavra. E serve para salvação, serve para ensinar, serve para responder as perguntas da tua vida, serve para te corrigir. E por que ainda insistimos em andar com os nossos próprios passos, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio intelecto, se a palavra está nos respondendo e nos instruindo sobre tudo o que nós precisamos? A Escritura tem autoridade em si mesma, porque ela procede de Deus. Então, essa inspiração, ela procede de Deus. E, portanto, tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Santo Agostinho, quem lê a história de Santo Agostinho, a conversão, é um homem que se converteu velho já, velho para aquela época, 30 e poucos anos, e era um homem devasso. Você imagina que era um homem devasso, e a sua história relata que ele andava e ouvia uma voz: pega e lê, pega e lê, pega e lê. E ele foi e achou a Epístola dos Romanos, e começou a ler Romanos, e se converte lendo Romanos, e passa a viver uma vida piedosa para Cristo, porque ele leu esta palavra inspirada, esta palavra revelada, essa palavra que muda as mentes e os corações, que não venhamos a viver segundo o padrão do mundo, mas que venhamos a pegar e ler esta palavra, que venhamos a pegá-la cada dia, meditar nela cada dia, que venhamos a pegá-la cada dia, buscar respostas do Senhor a cada dia. É tão simples, irmãos, tão barato, é de graça, como diz o Cleiton. É de graça. Pega e lê. Vamos correr. A palavra deve ser verificada. Então, tudo na nossa vida nós precisamos verificar de acordo com a palavra. Atos 17. Atos 17, 11. Diz assim: ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Esse povo estava meditando na palavra, se o que estava sendo pregado era de fato aquilo. Irmãos, a nossa vida, tudo que nós fazemos, ela precisa ser verificada, autenticada pela palavra de Deus. Já falei aqui, vai casar, busca a vontade do Senhor. Vai trabalhar, busca a vontade do Senhor. Vai estudar, busca a vontade do Senhor. A palavra responde a tua dúvida. A palavra responde os teus medos e os teus anseios. Não simplesmente como um amuleto, mas a disciplina espiritual que você coloca na tua vida, ela te leva a buscar as respostas pela palavra do Senhor.
Portanto, pega e lê. Porque a Bíblia é a autoridade final sobre a nossa vida. Você confere o que está ouvindo aqui? Não vou perguntar quem é que trouxe o caderno, o papel e a caneta. Para que você anote e chegue em casa e confira o que eu estou falando. Quando eu me converti, o que eu mais escutava é que o crente carrega a Bíblia embaixo do braço para conferir se o que o pastor está pregando está na Bíblia ou não está. Mas hoje, minha Bíblia embaixo do braço, a gente vê, né, que ela está no celular e tudo bem, né, uma evolução, está tudo certo. Mas ainda nós precisamos conferir o que está sendo falado, o que está sendo pregado, o que está sendo registrado no coração de vocês. Nós abrimos a Bíblia durante a semana ou só na igreja? Já fiz essa pergunta aqui. Mas precisamos continuar meditando na palavra, porque ela é eterna, ela é desejável, é inspirada por Deus, ela deve ser sempre examinada. Isaías 40, verso 8, declara: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Vai ao encontro de Mateus 24, 35. 2 Timóteo 3,15, que eu já li, que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Hoje existe um cristianismo perigoso, irmãos, um cristianismo emocional, cheio de experiências, mas isso não sustenta ninguém. O que sustenta as pessoas são um alimento forte, vigoroso. Eu sempre digo para minha sogra, quando ela está doente, ela gosta de uma canjinha. Eu digo, a canjinha não te ajuda para nada, mas tem que comer uma comida forte, vigorosa, que vai te dar sustância, que vai te manter de pé. Nós aprendemos com a vida a comer canjinha. Mas nós precisamos de feijão, nós precisamos de arroz, nós precisamos de carne, nós precisamos de uma feijoada, se possível, de um mocotó. Eu não gosto, mas é um mocotó, né? Para quê? Para que a gente fique forte. Não viver com esses alimentos fracos que são dados por aí. Por fim, volte para a palavra. Não que alguém esteja fora aqui, estou falando de maneira genérica, para que pense, para que você pense. A palavra que eu prego, irmãos, com a graça de Deus, não é para afrontar ninguém, mas é para te convidar a refletir, para te convidar a pensar na tua vida, na tua caminhada. Se está tudo bem, amém. Se não está, o Senhor está falando para a gente mudar o rumo. Então, volte para a palavra, ame a palavra, viva pela palavra. Porque tudo vai passar. Os nossos desejos, os nossos sonhos, tudo vai passar. Há pessoas que fazem projetos, que fazem planos, e às vezes é cortado por alguma coisa da vida. Perde um parente, perde um amigo, perde um emprego, perde o dinheiro. Os planos vão embora, os sonhos se acabam, a família some. Ou simplesmente nunca teve uma família, como eu falei dessa vizinha. Ficam sozinhos. Mas a palavra de Deus permanece. E a palavra de Deus nos conforta. A palavra de Deus nos anima, porque ela diz, olha, permanece. Permanece, porque um dia o Senhor volta. O teu Salvador volta. E vocês estarão com Ele na eternidade. Vamos viver por esta palavra. Te coloca de pé.